Olá, internauta, bem-vindo à Jovem Pan Online, o rádio com a imagem, como todos os dias, às 7 horas da noite, uma entrevista especial. E hoje, aqui nos nossos estúdios, estamos recebendo o Dr. Edilson Mugenot, que é procurador de Justiça do Estado de São Paulo e também jurista, que está lançando o livro Júri do Inquérito ao Plenário. Doutor, boa noite, muito obrigado pela visita. Boa noite, Tiago. Bom, doutor, esse livro aqui, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, aliás, o internauta vai ver a capa do livro durante aqui a nossa entrevista. O senhor reescreveu esse livro era dos anos 90, por quê? O que mudou nesse tempo que o senhor adaptou esse livro à questão do júri, que para a gente leigo tem aquela coisa do glamour, do júri popular e tudo mais, doutor? Esse livro é um clássico do direito penal brasileiro e mundial. Ouso dizer que é a única obra no mundo que trata da interdisciplinariedade do júri. O que é interdisciplinariedade? É pegar a lei do processo penal e mostrar a sincronia, as ramificações dela com o direito penal, com a criminologia, a vitimologia, a psicologia judiciária penal, a psiquiatria, com exemplos de literatura, dentro de uma linguagem de lógica jurídica, explicando por que o júri é assim e não é de outro modo. Sendo um clássico, foi um livro lançado em 94, foi um best-seller com sucessivas edições. A última em 99. Escrevi outras obras. Em 2008, a lei do júri, que vinha desde 41, foi totalmente alterada. A matriz intelectual é a mesma, ou seja, o pressuposto da primeira edição se encontra presente. Só que é uma releitura da primeira edição, uma vez que todos os artigos do júri foram mudados em 2008. Agora, doutor, para a gente ter uma ideia, né? Do inquérito ao plenário, o senhor conta todas as passagens até sair de um ponto, até chegar em outro ponto, o senhor cita exemplos de júris que as pessoas conhecem, que nós temos uns casos famosos, que as pessoas, os leigos acabam se lembrando, mas o senhor conta todos esses processos amparados em todas essas ramificações que o senhor conta, é isso? Dizia o famoso Padre Vieira, dá exemplos, eles dizem muito. Se a gente só explica na teoria e não exemplifica, não fica a lição internalizada, introjetada na mente de quem pretende aprender. Portanto, os grandes casos que pautaram a história do júri ou dos crimes de homicídio no século passado, no Brasil, estão exemplificados dentro desta obra. Então se mostra por que neste caso o réu se comportou desta maneira, por que no outro caso o advogado ou o promotor agiram assim ou assado, de forma que a gente faz uma interligação entre a teoria e a prática para que se possa melhor render. O júri não chega a ser misterioso, ele tem explicações. E estas explicações do porquê ele decide de um ou de outro lado, porque a gente que banaliza o júri diz que é uma caixa de surpresa. Não é caixa de surpresa, não é loteria. Bem trabalhado do inquérito ao plenário, o resultado tem que ser a favor daquele que bem trabalhou e tinha razão. A gente que tem razão, mas não sabe bem trabalhar, e a gente que sabe bem trabalhar, mas não tem razão. Se você juntar as duas coisas, ter razão e saber trabalhar, não há caixa de surpresa. Você vencerá. Doutor, uma pergunta que talvez é uma provocação: todo júri é justo? A questão da justiça é subjetiva, é como uma beleza, uma projeção estética do que é correto ou não é correto de acordo com o meu ponto de vista pessoal, subjetivo. Eu, por exemplo, acho extremamente injusto, ou imagino que as famílias das vítimas de homicídio achem extremamente injusta a progressão de regime para quem matou um dos seus. O que é isso? Vamos tentar. Progressão de regime é a pessoa pegou 18 ou 20 anos e não fica os 18 ou 20 anos presa. O que é comum aqui no Brasil, né? É a lei. Pega um sexto, cumpre um sexto presa, progride de regime e vai para o chamado semiaberto, onde já não tem mais prisão, é uma colônia penal agrícola, depois vem para o regime aberto. Então a família da vítima projeta nesta situação em concreto, dizendo isso está injusto, deveria ficar preso todo o tempo. Por outro lado, a família do réu acha que também é injusta a lei ele receber uma pena tão alta como esta. Então é sempre pessoal. O que eu digo é o seguinte: o júri pretende aplicar a lei. Se a lei é justa ou não é, injusta, isto é a critério pessoal de cada um. Doutor, mais uma pergunta de leigo para a gente poder entender. Quando o júri é popular, tem as pessoas lá que são selecionadas na sociedade, todo júri tem essas pessoas selecionadas, ou existem júris que não são populares? É uma pergunta de leigo, mas eu queria que o senhor esclarecesse. Na justiça não há nada mais democrático do que a instituição do júri. É o povo vendo o povo julgar o povo. Quem é que julga? Dificilmente, esse é até um problema, dificilmente você encontrará um milionário dentre o corpo de jurados. Eu digo que é um problema porque ele teria que estar ali.
mas não sei como é difícil vê-lo. Aparece de regra dos 7 jurados gente do nosso povo. É o bancário, a dona de casa, o chefe de família. São as pessoas com mais de 18 anos de idade aptas a participarem do tribunal do júri. Vendo o povo, porque o povo comparece para prestigiar uma sessão pública. Julgar quem? O povo. Por quê? Este é um outro problema que nós temos. Via de regra, quem mata extraindo sangue, a punhal, mediante tiro, de emboscada, é o povo, é o pobre. O rico mata a golpe de caneta. O rico é o crime de colarinho branco. É por isso que eu defendo que o júri deveria se espraiar para julgar outros casos, e a Constituição o permite, criássemos uma lei infraconstitucional para julgar os chamados crimes de colarinho branco. Daí o nosso povo não poderia terceirizar a culpa, dizendo que a culpa é do judiciário porque absolveu esta ou aquela pessoa. Seria entregue ao próprio povo, que sofre a ação deletéria da criminalidade de colarinho branco, o direito e a obrigação de bem julgar. Doutor Dias, o senhor falou numa das respostas sobre a questão comportamental, né? O júri é muito comportamental porque você tem, às vezes, um crime, aí às vezes a gente aqui da imprensa fala, olha, se no júri forem a maioria mulheres, poderá ter uma consequência favorável ou contrária ao réu, se é um crime que, sei lá, um crime passional e tudo mais. Tem essa questão comportamental, se são juradas a maioria e não juradas, tem essa questão comportamental também? Tiago, depois de mais de 20 anos sendo promotor do Tribunal do Júri, hoje eu não sou, mas fui o promotor que ficou por mais tempo como titular do primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, posso lhe dizer que tudo isso é ficção. Ficção. Não dá para se compartimentar num sexo o tributo de se fazer bem ou não justiça, dizendo homem julga melhor do que mulher ou mulher julga melhor do que homem. Se pudéssemos dar um outro nome para isso, chamaríamos de preconceito. Nós vemos quantas vezes gente mais nova julgando com mais maturidade ou com mais inteligência do que um homem mais experiente. Pessoas com experiência naquele dia julgando mal. Vemos mulheres condenando mulheres em casos que homens eventualmente absolveriam. E aí diria, mas aí não é uma caixa de surpresa? Eu digo não. Primeiro, toda aproximação desta forma da alma humana é grosseira, dizendo mulher julga assim, homem julga assim, o idoso julga assim e o jovem julga assim. Isto não existe, mas sem dúvida nenhuma, existe uma experiência do dia a dia forense que é transmissível pelo olhar. Dignidade é difícil, a janela da alma não nos avisar quem tem ou quem não tem. É verdade. Existe o estelionatário que nos engana. Mas, via de regra, olhe no fundo dos seus olhos e veja quem você pretende e quem é esta pessoa que você conhece. Esta experiência, esta cancha forense, isto que nos internaliza e diz este é um bom promotor ou um bom advogado que vai fazer a diferença em fazendo júri, é que talvez não consiga colocar com todas as letras em um livro, mas vai ajudar a desenhar o protótipo do que é ser um bom julgador. Apartando-se a questão dos sexos, ou da profissão, ou da idade. Doutor, o direito, o senhor obviamente sabe muito melhor do que qualquer pessoa, que o direito tem muito embasamento na questão da filosofia e tudo mais, questão de Roma, da Grécia, enfim. E é muito interessante que os filósofos discutem muito o conceito de verdade. O que é a verdade? Para um jurista, o que é a verdade? Como se sabe que alguém que é acusado está falando a verdade, alguém que está prestando um depoimento, se é verdade, o que é mentira? Como saber isso? Fala da cancha, né, do trabalho, como é possível saber? Como é possível conhecer? É um trabalho de psicologia também? Claro, de tudo. Já que você falou em filosofia, vamos dar um nó no nosso pensamento para definir o que é a verdade de acordo com como nós entendemos com o filósofo. Verdade é o fundamento cognitivo, ou seja, de conhecimento universal e permanente de validade dos nossos juízos. Significa que isto será um livro aqui ou na China. Em qualquer tempo será um livro, a menos que ele desapareça algum dia. Mas enquanto livro será um objeto como este, nós podemos entender que o meu juízo se aproxima da realidade de um livro. Como é que eu julgo bem e busco uma verdade? Primeiro, a verdade possível. O que é a verdade possível? A verdade possível não é a filosófica, porque a lei tem modos de se produzir a prova. São os métodos legais, sem o que a prova é ilícita, sem o que a prova é inconstitucional, a prova é ilegal. Se você tem meios definidos em lei para produzir a prova, significa que não é qualquer prova que é válida. Isto dificulta o acesso à verdade. Então, nós chegaremos à verdade possível de acordo com o que diz a lei.
Esta verdade possível deve ser dita em caso de dúvida, na cabeça do jurado, no último momento, depois da colidência das versões do promotor e do advogado. Se restar dúvida na sua cabeça, no seu intelecto, ele aplicará um princípio latino que se chama indubio pro reo, na dúvida em favor do réu. Mas eu devo dizer a você, depois de uma longa investigação policial, depois de uma longa instrução do processo com interrogatório, oitiva de testemunhas em juízo, depois de ser ouvidas todas estas pessoas novamente no tribunal do júri, depois dos debates do promotor e do advogado, você pode não chegar àquela verdade integral de como brilhava a luz no dia do crime, de como estava a temperatura no dia do crime, mas você vai ter a segurança de dizer se fulano matou ou não matou ciclano, se foi ou não foi em legítima defesa. O resto é muita filosofia. O homem ou a mulher inteligente são capazes de apalpar a realidade, que é um outro sinônimo, talvez, do que possa ser dito da verdade. Doutor, antes de a gente começar a fazer aqui a entrevista, o senhor falou, a gente podia dar um exemplo, né? Claro que o senhor não tem nada a ver com esse caso, é um caso que ainda está sendo investigado, enfim, esse caso desse empresário da IOC que foi esquartejado pela esposa, enfim. Quando o senhor viu a informação, o senhor já capta o que pode ter acontecido pela experiência que o senhor tem com isso? Nós não somos adivinhos. Claro. Cada um de nós tem a sua especial e particular condição de ser. Há pessoas que chegam à verdade através da intuição, há pessoas que só chegam à verdade através da prova, há pessoas que nunca chegam à verdade porque lhes falta, às vezes, inteligência. Inteligir é a capacidade de chegar ao objeto. Não sei se sou mais ou menos inteligente do que outros. Ninguém nunca inventou um aparelho para medir com precisão a capacidade ou a acuidade intelectual de cada um de nós. Mas, sem dúvida nenhuma, depois de muitos anos militando no Tribunal do Júri, escrevendo, refletindo sobre isso, já é possível nós detectarmos a um primeiro olhar se a pessoa está se pautando com o comportamento usual do mentiroso ou com o comportamento usual do verdadeiro. Por exemplo, quando um réu, e o caso do maníaco do parque, que eu fui o promotor, é emblemático nisso, negou o acusado, tal maníaco do parque, o serial killer Francisco de Assis Pereira, durante todo o tempo que houvera sido ele. Chegava a desafiar com aqueles gritos que os inocentes pensam que vem de um outro igual inocente. Ele dizia, se me prenderem, verão que as mortes continuarão e terão então prendido o homem errado, porque o verdadeiro assassino estará à solta. Negou durante todo o tempo. Quando que ele confessa o crime? Quando já não é mais possível negar. Quando a polícia aprende uma prova-chave que não dá mais para negar. Aí o que ele faz? Ele vem e confessa o crime, mas não confessa na sua riqueza de detalhes. Ele oferece a chamada confissão qualificada. Porque a confissão boa, verdadeira, a confissão do homem religioso, a confissão de quem se arrepende do que faz, ela traz todas as nuances de um crime. Esta é a chamada confissão simples, raramente vista. O que a gente vê é a chamada confissão qualificada. Quando não dá mais para negar, o criminoso diz, fui eu sim, eu vou confessar. Mas apresenta uma justificativa. Foi porque ele me batia, foi porque ela me traía, foi porque ele dá uma desculpa. Nesta desculpa, que via de regra é uma desculpa moral, está embutido um pedido de absolvição. Então o que ele confessa? Ele confessa aquilo que nós já sabíamos. Daí que quando se vê o comportamento de algumas pessoas acusadas de um crime, escondendo a cabeça, não querendo ser reconhecidos, ou usando uma frasezinha muito comum dos criminosos, e que nós podemos fazer uma pesquisa na internet para ver. Quando tudo aponta numa direção contra o criminoso A, B ou C, ou possível criminoso, em vez de ele dizer que ele é inocente, ele desafia a provar que ele é o culpado. Ele diz, quero ver se acham provas de que fui eu o culpado, quero ver provar, porque ele confia que não haverão provas ou testemunhas ou outro tipo de prova para provar a sua culpa. Existe um mecanismo mental que lhe avisa que é muito mais fácil desafiar a provar que foi ele que cometeu o crime do que ele mentir convictamente olhando, batendo no peito dizendo eu sou inocente, porque ele sabe que ele é culpado. Doutor, eu queria uma reflexão, uma posição do senhor de algo que é interessante. Eu me lembro aqui, desde que eu estou aqui na Jovem Pan, eu lembro de alguns casos, julgamentos como da Suzane Richthofen, do casal Nardoni, da menina Isabela que morreu e tudo mais. E eu me lembro que, assim, conversando com muitas pessoas antes do júri, as pessoas pediam justiça, vai muita gente para a porta do júri xingar os, entre aspas, já condenados, né? A posição da imprensa em relação a tudo isso, porque a imprensa
O caso Isabela foi um caso emblemático que dispensou horas e horas de transmissão ao vivo, uma coisa jamais vista, um circo midiático realmente. O papel da imprensa. A imprensa está correta em dar tanto espaço a tudo isso, ou a imprensa, por dar tanto espaço, acaba condenando a pessoa previamente, já que é um caso de uma moça que matou os pais e dos pais, de um pai e de uma madrasta que jogaram uma menina do quinto e sexto andar de um prédio. Como é que fica a imprensa nesse caso, doutor? A imprensa, como toda empresa, tem que estar a serviço da necessidade do povo. Eu não vejo toda a imprensa, por exemplo, noticiando a beleza de uma flor. Isso teria 30 segundos de interesse e morreria. Eu não vejo a imprensa retratando a beleza de uma pedra na rua, mas vejo a imprensa mostrando as nossas mazelas e as nossas grandes belezas. É preciso varar ou transpassar a mediania das coisas, o cotidiano, aquilo que rompe a ética normal ou aquilo que rompe o nosso dia a dia, para que aquilo de fato vire notícia. É como os jornalistas costumam dizer, não é fato, não é notícia o cachorro mordeu um homem, mas um homem que morde o cachorro é notícia. Ou seja, precisa que seja sensacional. De forma que há casos sensacionais. Uma dupla, um casal que mata o filho, não chega a ser sensacional. Mas numa circunstância como aquela, uma criança como aquela, com uma nuvem de suspeita sobre terem ou não sido eles, tornou a coisa mais sensacional. É a pergunta dos porquês. Mas a imprensa não condena por antecipação. Há um erro gravíssimo de análise nisso. Quando a imprensa reproduz 1000 vezes um crime e mostra 1000 vezes a possível responsabilidade de alguém, é porque pode haver 1000 vezes a prova. Este caso Nardoni é um exemplo disso. Com ou sem imprensa, muito provavelmente, a resposta do júri seria a mesma. Há casos, por outro lado, que mostra que não há relação ou sincronia entre o que diz a imprensa e o que decide o júri. Por todos, o caso O.J. Simpson nos Estados Unidos. A imprensa sugeria uma condenação daquele jogador de basquete acusado de matar a esposa. Todos pensavam que haveria condenação. Não obstante, o júri absolveu. Há uma obra de um autor norte-americano, parodiando Shakespeare, o To Be or Not To Be, que é TV or Not TV, TV ou não TV, onde ele mostra estatisticamente que não há relação de causa e efeito entre o que diz a imprensa e o que decide o júri. Devo dizer para você que quando apagam-se as luzes, abre-se a cortina do espetáculo do júri, ali inicia-se uma nova história, um novo filme. Há algo de místico na atmosfera eletrizante do tribunal. Agora nós temos dois grandes atores. Nós temos um promotor, nós temos um advogado. Nós temos o protagonismo dos jurados e o protagonismo do juiz. Agora é um novo filme, desligam-se todas as câmeras e o julgamento será agora. Agora que cada um abrirá a sua prova e dará o seu talento, a sua experiência, para externalizá-la ao jurado, para convencê-lo ou não. Agora que se revelará um bom debatedor. Agora que se dirá quem transmite verdade com o olhar. É mais ou menos isso. Mas a imprensa só concorda que pode causar uma comoção na sociedade em relação ao júri, não que vai interferir nesse resultado. Não, e pode até, inclusive, para mostrar que não há relação de causa e efeito, pode até interferir, se nós quiséssemos fazer uma análise assim, do outro lado, pode até prejudicar no seguinte sentido. Ela conta que tem tanta prova, dá a impressão que tem tanta prova, porque pega um fato pequeno e multiplica 1000 vezes, que quando o debatedor chega lá, fica comprometido com a imagem que a imprensa passou, que estaria a seu favor. E naquele momento, o adversário diz, e agora? Mostre-me a prova. E a prova seria como naquele canto do Rouxinol. É muita pena, muito canto, mas pouca carne. E aquilo que a imprensa dizia que iria condenar ou absolver, o resultado foi exatamente ao contrário. Doutor, uma situação que eu me lembro agora, uma vez eu li, faz alguns anos, uns 4, 5 anos, que eu li um livro do Boris Falso, que é muito interessante, é um livro que eles chamam que é de microhistória, que é o crime do restaurante chinês, em 1938, aqui no centro de São Paulo, que os donos foram mortos e tudo mais, né? E a pessoa que acabou sendo presa na época não era o culpado, né? Aí, por meio de outros fatores, se chega ao verdadeiro culpado. O júri erra ou o júri não erra? O júri pode errar ou pode não errar? Como toda atividade humana, o erro pertence a ela. Está presente no júri, na cirurgia do médico, na manobra de um piloto de Fórmula 1, de um piloto de um avião. O erro é inerente à condição humana. E não é o fato de terem 7 jurados que não errarão. Simplesmente que se presume que,
em havendo maioria de pessoas com a somatória de sensibilidades, inteligências, experiências de vida, a possibilidade de erro diminua frente ao julgamento de um homem só, que é o juiz togado. Sobretudo porque estes crimes que tocam mais direto o povo, crime popular, têm mais sensibilidade de julgar e ver se há razões ou não para aquele crime, quem é do povo, do que eventualmente um juiz togado, que é uma elite intelectual, é o técnico jurídico. Por isso que o júri julga somente os crimes dolosos contra a vida, por todos o homicídio, e os crimes que sejam a ele conexos. Porque há, ainda aproveitando o gancho da sua inteligente pergunta, há algo que precisa ser dito e precisa ser mastigado intelectualmente. Costuma-se dizer e dar de barato que a pessoa pode bater no peito e dizer que nunca vai roubar, nunca vai traficar, mas não pode bater no peito e dizer que nunca vai matar. Não. As lições de criminologia dizem que todos podem cometer qualquer tipo de crime. Basta que se diga que há doenças mentais que se manifestam numa determinada fase da vida. E a pessoa cometeria um crime sob este estado de morbidez, coisa que no passado não o faria, o crime terá existido, será simplesmente isentado de pena, porque não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Há situações da vida que a pessoa diz, eu nunca roubaria. Sim, nunca roubaria, até que venha uma catástrofe social, perca-se o seu emprego, se envolva com más companhias, vá lentamente laceando aquela formação moral e ética que tinha e agora vai entrando lentamente em um outro mundo. Como a noite não escurece de uma só vez, talvez no primeiro dia ele vá simplesmente e assista um roubo. Num segundo dia ele dê um passo à frente. Daí 3 ou 4 dias, pela necessidade que não justifica o crime, mas pode ajudar a explicar, esta pessoa pode fazer o que no passado não fazia. Isto explica por que alguns jovens entram no tráfico de entorpecentes. Entram como consumidores. Por isso, a meu ver, é um grande erro a pretendida descriminalização ou desoneração moral dos jovens ou de quem usar drogas, porque haveria uma atenuação da responsabilidade social do traficante. Se você diz que não está errado do ponto de vista legal usar a droga, que cada um faça o que bem entende com o seu corpo, como a droga não nasce no próprio organismo, ele precisa de alguém que a forneça. Em sendo reconhecido um direito aqui, você lentamente vai apagando a responsabilidade social naquilo que é uma peste social hoje, que é o traficante de drogas. Aquele que leva à morte a milhões, cujo tombo você não vê diferentemente do homicídio. Não é um tiro que ele dispara e mata. É um lento e cruel sofrimento para as famílias inteiras que se perdem pelo vício e que depois vai acarretar uma morte análoga. O que eu estou dizendo com isso é que qualquer pessoa pode cometer algum crime. O crime pertence à natureza humana como pertence o amor. Nunca ninguém conseguiu explicar com razões científicas como nasce o amor. Por que alguém casa ou se apaixona por alguém? Pela inteligência? Pela beleza? Porque tem dinheiro? Pelo formato do nariz? Pela estatura? Pela simpatia? Por tudo isso ou por nada disso? Nunca ninguém vai conseguir explicar com baldadas razões científicas o porquê alguém vai para o crime. Nós temos o ato, o amor, ou nós temos o ato, o crime. Aí nós vamos buscar, no caso do crime, se esta pessoa de fato cometeu este delito e por isso nós vamos puni-la. Mas como embrionariamente este delito nasce, nós precisaríamos fazer como Shakespeare. Adiante da nossa filosofia, juntar do céu à terra, porque existem até razões cósmicas que nos fazem agir numa direção ou noutra. Doutor, só para encerrar aqui a nossa conversa, aproveitando já que o senhor falou um pouco sobre essa questão das drogas e tudo mais, eu pergunto sobre redução da maioridade penal. O senhor é a favor, contra? Isso pode ajudar? Pode ajudar. Por que alguém só seria responsabilizado quando, depois de 17 anos... 11 meses e 29 dias, sentado na sua cadeira, ouviria as 12 badaladas noturnas e a partir daí, como que os franceses diriam, voilà, ele está pronto para ser punido. Não. Eu sou favorável a que se mensure a condição biopsicológica do agente. Eu sou favorável que se possa reduzir a maioridade penal, seria muito realístico aos 16 anos de idade. Aliás, os congressos internacionais de direito penal, desde 1958, como aquele havido famoso em Roma, recomendam 16 anos de idade. Isto é muito flutuante. Por exemplo, na França é a partir dos 18. Mas se
o menor de 18 comete um crime gravíssimo, como dizem os franceses, on peut enlever la minorité pénale. A gente tira a minoridade penal para um jovem de 15 anos que cometeu um crime hediondo, na França. A Hungria agora, a meu ver, deu um passo muito forte. Permitiu que, em casos análogos de crimes muito graves, se possa retirar a minoridade penal para se chegar até os 12 anos de idade, como eventualmente na Inglaterra. Eu penso que 16 anos é condizente com a condição do cidadão de entender o que faz, de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isto vai trazer um amadurecimento para o jovem, vai lhe trazer responsabilidade. Eu sou daqueles que quando se fala em liberdade, 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 eu estou de acordo e aplaudo. E por todos nós temos uma estátua nos Estados Unidos, de braços abertos, que é a estátua da liberdade, que todos nós gostamos de visualizá-la como uma projeção da nossa vontade, sermos livres. Só que ao lado da estátua da liberdade, as pessoas sérias, que respeitam o próximo, que são verdadeiramente cidadãos, hão de concordar conosco. Deveria haver uma outra estátua da responsabilidade. Se os nossos jovens, a partir dos 16 anos de idade, fossem tratados com a dignidade de um homem, de uma mulher, de um adulto, talvez não cometessem os crimes que hoje, muitas vezes, cometem, porque sabem que não estão sujeitos à legislação penal e são transformados, então, em instrumentos de quadrilhas de traficantes ou de quadrilhas de roubadores, porque eles não poderão ser punidos como adultos, serão tratados sempre como adolescentes. Doutor Edilson, olha, eu agradeço ao senhor pela visita, pelas palavras, os esclarecimentos, e fica aqui o convite para uma próxima entrevista, só destacando o lançamento do livro Júri do Inquérito ao Plenário. Já houve um lançamento? Houve? Já está se esgotando. Está se esgotando, está se esgotando. Então é o livro Júri do Inquérito ao Plenário. Qual que é a editora? Saraiva. A editora Saraiva. Ok. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela visita, boa noite, venha mais vezes. Muito obrigado a você pelas perguntas inteligentes. Muito obrigado. A você, ouvinte da Jovem Pan, internauta da Jovem Pan Online, muito obrigado pela sua audiência e fique aqui no Rádio com Imagem, a Jovem Pan Online. Boa noite, até a próxima.